Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo desta quarta-feira e vamos tratar aqui da polêmica do dia, Chiquinho Brazão. Porque não é possível, né? Os deputados da direita conservadora estão votando para soltar um bandido? Não, isso aí é inaceitável. Estão com medo da delação do Chiquinho Brazão, sabia que o Bolsonaro estava envolvido. Galera, 2024, não é possível que ainda tenha gente caindo em narrativa em armadilha da esquerda, né? Vou explicar aqui para vocês, é muito fácil de entender. Estão loucos para abrir esse precedente para ferrar a direita, tá? Antes disso, algumas outras notícias. A primeira é essa no canto da tela. Repercussão do embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Nas redes, no total, né, nas redes sociais, 67% dos comentários foram favoráveis ao Elon Musk e contra o STF. Então, vocês veem uma larga margem a favor do Elon Musk. Fora do Twitter, né, que é a rede dele, os esquerdistas falam, não, peraí, pô, mas você está contando com a rede que pertence ao cara, né? Sai do Twitter, tira o Twitter e vocês vão ver aí que a coisa vai mudar, né? STF é tudo de bom. Não. Tudo bem, a margem diminui um pouquinho, mas fora do Twitter, 63% ainda a favor do Elon Musk e contra o STF, tá, pessoal? Uma percepção aí da imensa maioria dos brasileiros, felizmente, né? O Elon Musk, pessoal, hoje explicou o porquê dele ter desobedecido, né, as ordens judiciais do STF. Primeiro foi o perfil oficial do X, né, ex-Twitter, e ele retuitou a postagem e disse, é isso aí mesmo. Galera, é o seguinte, eles agiram de acordo com a lei vigente no Brasil. Ordem ilegal não se cumpre. Eles pegaram as ordens judiciais, compararam com a nossa legislação e viram que não estava batendo. Mas peraí, isso aqui é ilegal. A lei brasileira, né, não permite isso que eles estão fazendo. Então a gente não vai cumprir, né? Se eles derem ordens legais, de acordo com a legislação vigente, né, o Marco Civil da Internet, por exemplo, aí tranquilo, a gente obedece sem contestar. Agora, ordem ilegal, a gente não vai cumprir. Simples assim. Não é porque é uma ordem judicial que ela já vem aí, né, ornamentada com legalidade. Quantas ordens ilegais a gente já não viu por aí? A gente vai discutir uma daqui a pouquinho, do Brazão. Tá? Vou dar meu testemunho pessoal aqui para vocês. Eu já tive contas bloqueadas no próprio Twitter antes do Elon Musk assumir, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram, tá? Em todas essas plataformas. Toda vez que eu procurava saber o que estava errado, eles não sabiam me responder. Não, você violou políticas da plataforma. Tá, mas quais políticas? Eu quero saber, não é nem para contestar, é para eu não repetir os mesmos erros, né? Porque vai que eu fiz alguma coisa errada. Mas eles não falavam. A única plataforma que falou, e foi por fora, né, extraoficialmente, foi o YouTube, eu conversando no chat com um atendente, né, em inglês ainda por cima. Né? Eu acho que foi justamente por isso que o cara deixou soltar sem querer. Ele disse, ó, tem uma ordem judicial aqui. Tá, mas que ordem judicial? Quem mandou? Cadê? Eu quero ver. Opa, não pode, é só isso mesmo. Tá? E foi justamente isso que o Elon Musk disse, que a justiça chegou para ele e falou, ó, você tem que fazer isso aqui, repetindo, ordens ilegais que não estão em acordo com a legislação vigente no Brasil, né? E no final você tem que dizer que a decisão foi tua, que a pessoa desrespeitou políticas internas do Twitter. Né? E antes disso, o Elon Musk já tinha dito que as outras plataformas tinham obedecido essas ordens que ele se recusou a obedecer. Então, no meu caso, tudo leva a crer, né, que nas outras plataformas em que eu fui bloqueado, algumas já liberaram bloqueio, outras não, foi justamente isso que aconteceu. Uma ordem judicial, vocês sabem de quem, e a plataforma não podia me contar, não podia dizer para mim de onde tinha partido a ordem. Eles tinham que matar no peito e falar, não, você descumpriu uma política interna daquele. Mas qual? Aí eles não tinham o que dizer. Por quê? Porque eu não tinha desrespeitado nenhuma política interna. Se eles vão lá e dizem, ó, você desrespeitou política interna tal, eu ia procurar e não ia encontrar nada. Ia chegar para eles e ia dizer, ó, eu não desrespeitei isso aí. Onde tá? Eles iam ficar sem saída. Então é simplesmente isso.
Então é uma prática ilegal, né, que foi exposta agora pelo Elon Musk. Não à toa, a grande maioria das pessoas, né, estão aí do lado dele. Lula atrasa pagamento de programa de transporte escolar em todo o país, inclusive no Norte e no Nordeste. Isso aí, pessoal, se chama falta de planejamento. Agora, não falta dinheiro, por exemplo, para construir um heliponto que é capaz de receber, inclusive, carros voadores que eu nem sabia que existiam, como eu trouxe para vocês aqui ontem. Tem dinheiro para bancar turismo de amigo da ministra dos povos indígenas. É um amigo que nem é funcionário do ministério. R$76 mil. No caso do Lula, R$1 milhão para um heliponto. Agora, falta dinheiro para o transporte escolar em todo o Brasil. Ele faz isso na maldade? Galera, não na maldade direta, no sentido de que, não, eu não quero que as crianças tenham transporte escolar. Não, ele quer entregar o transporte escolar, porque isso é péssimo para a imagem dele. Só que o planejamento é inexistente. É tanto gasto inesperado, né? Vamos passar isso aqui. Emenda Pix, emenda Pix, emenda Pix, emenda Pix. Mas não tem dinheiro. Emenda Pix. Aí que se dane as crianças depois. Não tem dinheiro para cobrir. Cara, a gente precisa que o Arthur Lira faça isso aqui. Então tem que dar um cargo para ele, uma secretaria no ministério e tal. Pô, mas não tem secretaria. Então cria uma secretaria, porra. Cria uma secretaria nova. Cria um cabide de emprego com não sei quantos cargos. Entrega pro raio do Arthur Lira para ele passar esse negócio. Tá bom. Aí tome dinheiro. E falta dinheiro para quê? Pro transporte escolar das crianças. É assim que governa o PT. Sempre foi assim. Nunca deixou de ser assim. Só que a maré, anteriormente, era mais, né, favorável. Tá? Agora vamos lá, pessoal. Vamos tratar desse caso do Brazão, do Chiquinho Brazão. Né? Tem o Domingos, que é auditor do TCU, aliás, perdão, do TCE do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Abrindo um parênteses aqui. Ele foi colocado lá pela família Pisciani, que é aliada de primeiríssima ordem do PT, em especial do Lula. Tá? Tanto é que o Leonardo Pisciani, que hoje é o líder da família, é secretário de governo do Lula. Tá? E ele foi ministro de esporte, por exemplo, do Michel Temer. Tá? Então, que fique bem claro, a família Brazão é aliada da turminha do MDB do Rio de Janeiro. Tá? E essa turma sempre esteve ligada ao PT. Beleza? Sérgio Cabral, né? Aquela turma, Pezão, que vocês conhecem muito bem. Tá? Agora, o outro, né, é deputado federal, o irmão dele. E aí que começa a polêmica, porque ele foi preso preventivamente, sendo deputado federal com mandato. Tá? O que diz a Constituição Federal? Prestem bem atenção, pessoal. Ninguém da direita é contra a prisão do Chiquinho Brazão. Ele tem que mofar na cadeia. Se ele é culpado, se ele for julgado e tudo isso realmente for verdade, né, se ele for o mandante, ele o irmão, que fique preso pelo resto da vida. A lei não permite, mas por mim seria o caso. Agora, se está escrito na Constituição algo diferente, isso tem que ser respeitado. Inclusive, eu vou trazer o exemplo do Daniel Silveira para vocês. A Constituição diz, parlamentar, no caso, deputado federal ou senador, né, vamos falar aqui da esfera federal, só pode ser preso preventivamente se for pego em flagrante por crime inafiançável. Tá? Então vamos supor que o Chiquinho Brazão tivesse sido preso dando o tiro fatal na Marielle Franco. Aí, prisão preventiva. Né? É crime inafiançável. É assassinato. Então ele vai preso. Nesse caso, a Constituição estaria sendo respeitada. Agora, não existiu o flagrante do Chiquinho Brazão neste caso. O assassinato da Marielle Franco. E o que eles usaram? Um flagrante por obstrução de justiça, que é previsto em lei. Tá? Se o cara pode atrapalhar as investigações, ele pode ser preso preventivamente. Agora, obstrução de justiça é um crime inafiançável? Não é. Então, ou você escolhe
a morte da Marielle, que ele não foi preso em flagrante por conta disso, ou você escolhe a obstrução da justiça, né, flagrante permanente, só que não é crime inafiançável. É o que está escrito na lei. E o que eles fizeram para prender o Daniel Silveira? Vocês vão lembrar muito bem disso, pessoal. O Daniel foi preso em flagrante por conta de uma live que ele tinha feito dias antes no Instagram. E a live ainda estava no ar. Eles fizeram esse contorcionismo jurídico para dizer que aquilo ali era um flagrante, uma live que ele tinha feito dias antes. Hoje, neste caso aqui, do Chiquinho Brazão, nem isso. Nem isso, porque o suposto crime que o Daniel teria cometido tinha ligação com o flagrante que eles inventaram. Né? Não teve crime, não teve flagrante, mas eles inventaram um crime, né, e inventaram um flagrante, e o crime e o flagrante que não existiam tinham relação. Né? Entendeu? Agora, isso que está acontecendo hoje, uma coisa não tem relação com a outra. É um absurdo, legalmente falando. Então, o que acontece nesse caso? Ele é julgado pelo STF por ter o foro privilegiado, mas ele responde em liberdade. Ele não pode ser preso preventivamente. Foi isso que aconteceu com quem? Com a Flor de Lis. Exatamente a mesma coisa. Enquanto ela tinha mandato, ela não foi presa. Acabou o mandato dela, ela foi presa. Ed, você concorda com isso? Galera, não. Agora, o que eu defendo é diferente disso que está acontecendo com o Brazão. E é o quê? O fim do foro privilegiado. Ah, não, mas aí daria no mesmo. Ele poderia ser preso preventivamente, ele estaria sendo julgado. Não pelo STF. Se cai o foro privilegiado, ele seria julgado em primeira instância. É completamente diferente. Então isso aqui tá errado, galera. Do início ao fim. E por que a esquerda está patrocinando isso? Por dois motivos. Primeiro, para criar a narrativa de que a direita está defendendo o Chiquinho Brazão, quando não é o caso, em absoluto. Ninguém está defendendo ele, ninguém tem motivo para defender ele. Né? E em segundo lugar, porque vai abrir um precedente que a esquerda está louca babando para que seja aberto. Vocês imaginem se um deputado federal é preso dessa forma. Sem o flagrante, por crime inafiançável. A partir dali, qualquer coisa que o STF identifique como plausível para encaixar na mesma peça, eles vão fazer com os deputados da direita, com os senadores da direita. E aí, galera, babau! Vão eliminar metade da direita do Congresso. Num piscar de olhos. Estalar de dedos. Agora, infelizmente, é uma batalha que vai deixar a direita ferida, porque a esquerda trabalha muito bem com isso e vai dizer que a gente está protegendo o Brazão. O que, repito aqui, não é verdade. Eles jogam muito bem com essas situações, pessoal, mas muito bem mesmo. Tá? A gente vê pessoas aí da esquerda, vocês estão com medo da delação dele? Por que a gente teria medo da delação do Brazão, gente? Por que a gente teria medo da delação do Brazão? Não é a gente que tem que ter medo, não. Eu não vou falar aqui quem deveria ter medo, mas vocês estão cansados de saber quem é. Cansados de saber quem é. Né? Eu não vou falar, até porque eu tenho pendências aí com ele. Pronto, acabou. Agora, uma coisa, e aqui não é uma acusação, é apenas uma observação, é você querer que a pessoa fique presa preventivamente para dar aquela pressionada na pessoa, né? Como um certo tenente-coronel disse recentemente, para vir com uma narrativa pronta para que a pessoa, né, faça ali um depoimento que encaixe perfeitamente na narrativa pronta. Olha, você está preso preventivamente aqui, né, MC? O que está acontecendo é isso, não é isso? Não. Não, mas você tem que dizer que é isso para você poder sair da cadeia. Não foi isso que o MC falou? Exatamente. Então, de repente, né, pelo menos a história recente mostra isso, é isso que eles querem. Vamos segurar aqui o Brazão preventivamente, apesar da Constituição não permitir, e aí a gente arranca dele o que a gente quer. Entregar uma narrativa pronta, né, e um frouxo desse, um bunda mole desse aí vai cair que nem um patinho, vai aceitar na hora.
Mas, repito, não é acusação, é apenas uma possibilidade muito remota, tá? Muito remota, quase inexistente disso acontecer. Tá? Então, resumindo aqui, pessoal, para que todo mundo entenda, estou um pouco me lixando para o brasão. Minha preocupação é o precedente que seria aberto. E que deve ser, passou pela comissão, vai para o plenário, provavelmente vai passar. Ele vai permanecer preso e o precedente será aberto. Né? Então, é necessário o flagrante de crime inafiançável. Né? E tem que ter ligação. No caso do brasão, o crime inafiançável seria mandar, né, ordenar a morte da Marielle. Mas o flagrante foi feito por obstrução da justiça e são figuras diferentes. Então, não cabe. Tá? Não cabe mesmo. No caso do Daniel Silveira, eles inventaram um crime, inventaram um tipo inédito de flagrante, né, para poder justificar a prisão dele. Mas, Ed, por que o Daniel foi preso então? Porque o caso foi para o plenário da Câmara dos Deputados e os deputados endossaram o pedido de prisão. Os covardes, os vagabundos endossaram. Tempos depois, pediram a sustação da prisão. Seria uma segunda oportunidade para a Câmara dos Deputados fazer a coisa certa. Só que o Arthur Lira, o covarde do Arthur Lira, se recusou a pautar, a jogar para o plenário. A temperatura já era bem diferente da primeira votação e provavelmente o Daniel seria solto. Agora, galera, ele não é mais deputado. Então a lei já não cabe mais. É outra coisa. Tá? E lembre-se, Flor de Lis, ela só foi presa depois, né, que terminou o mandato dela, ela foi julgada em primeira instância. É a lei, galera. A solução disso é o fim definitivo do foro privilegiado, e aí a pessoa é julgada em primeira instância. O Chiquinho Brasão é acusado de fazer isso aí, vai ser julgado em primeira instância. É assim que tem que ser. Na hora que a gente acabar com o foro privilegiado, você acaba com a chantagem. A gente tem, por exemplo, essa relação de interdependência suja entre STF e Senado. Senado julga STF, STF julga o Senado. Aí fica esse jogo de comadre. Se você acaba com isso, a coisa é completamente diferente, porque o senador não está mais nas mãos dos ministros. Tá? É isso. Espero que todo mundo tenha entendido. É muito simples, é desagradável votar não pela liberdade desse cara, mas pela lei, né? Mas é necessário até para proteger os nossos, principalmente para proteger os nossos parlamentares. Um forte abraço, a gente se vê por aí.